Produzir sem devastar o meio ambiente é um grande desafio. O Brasil ainda enfrenta muitos problemas como desmatamento e queimadas, mas também deu passos importantes. Nas últimas décadas, novas tecnologias levaram o país a aumentar a produção e, ao mesmo tempo, poupar a terra. É o que você vai ver agora no resumo de uma reportagem que eu fiz no ano passado. O Brasil padece de seus muitos problemas, mas se há um setor que tem feito a lição de casa é o da agropecuária. Convido você a observar esta cena. Sabia que em nenhum outro país do mundo acontece isso? Olha, não estou falando da colheita em si, as máquinas rasgando o campo de grãos. Estamos aí em Mato Grosso, no auge da safra da soja. Eu chamo sua atenção para a bateria de tratores que vem logo atrás das colhedeiras. Sabe o que estão fazendo? Plantando. É uma operação quase que simultânea. Na poeira da colheita, faz-se o plantio de uma nova safra. Se você é daqueles que, apesar dos nossos pesares, se orgulham dos feitos nacionais, pode encher o peito. Está aí um jeito genuíno de fazer as coisas que vem sendo admirado e servindo de exemplo mundo afora. O plantio direto, sem dúvida, é uma tecnologia que nos trouxe do passado e nos leva para o futuro. O plantio direto é o divisor de águas da agricultura brasileira, na opinião de Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa, ex-assessor da Presidência da República em Planejamento Estratégico de Segurança Alimentar. É um conjunto de tecnologias que vieram se sofisticando e tem um trabalho muito interessante de parceria entre o sistema de pesquisa e agricultores. Para entender o plantio direto, vamos lembrar um pouco do sistema convencional. No sistema tradicional de cultivo, o agricultor todo ano tem que fazer uma nova aração, um novo revolvimento de terra. Assim, o solo fica exposto por um longo período, até que a cultura a ser plantada se estabeleça. Depois do arado, o costume é passar a grade e ainda uma terceira lâmina, a niveladora. Assim, o terreno fica todo remexido, escarificado, frágil, sem proteção alguma. Já no plantio direto, o preparo do solo acontece uma única vez. Depois, o terreno fica sempre coberto. Essa palhada toda, com o tempo, ela vai se degradando e se transforma em matéria orgânica. Darcy Ferrarim é um entusiasta do plantio direto. Gaúcho, que migrou para o norte do Mato Grosso, ele explora 4.000 hectares de grãos no município de Sorriso. A fazenda tem o nome de Santa Maria da Amazônia. A máquina, vamos dizer assim, engole os pés inteiros das plantas, separa os grãos e tritura todo o resto. Folhas, ramas viram palha, que é pulverizada de volta para o chão. E imediatamente, sobre os restos da soja, as plantadeiras vêm depositando as sementes de milho, iniciando um outro ciclo de produção. Darcy conta que foi uma surpresa ver os ganhos extras que o sistema trouxe, além do propósito inicial de proteger o solo. Nós usávamos na faixa de 600 quilos de fertilizante. Hoje, por hectare. Com o decorrer do tempo e a formação de tanta palhada e matéria orgânica, nós reduzimos hoje mais ou menos em 50% o consumo de fertilizante químico. E, além dessa economia, nós estamos produzindo muito mais do que naquela época. Olha, considerando desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, pode-se dizer que o Brasil demorou 471 anos para descobrir o jeito certo de plantar em clima tropical. E o pioneiro nessa experiência é um catarinense de forte sotaque alemão, você vai ver, porque passou a infância e a juventude na Alemanha, seu Herbert Bartz. Estamos agora no município de Rolândia, norte do Paraná, fazenda Renânia, onde esta placa nos diz que estamos no berço do plantio direto no país. Seu Bartz, de onde é que veio a ideia? A ideia veio do fato que, quando nós plantamos no sistema convencional, era considerada absolutamente normal de perder o plantio com chuva. Seu Bartz lembra que por volta de 1970, a erosão era tanta que ameaçava inviabilizar a nossa agricultura. Essas imagens mostram o estado lamentável das terras do Paraná naquela época. Com as chuvas,
As camadas férteis eram arrastadas, assoreando os rios. Ele foi então estudar o assunto com a missão agrícola alemã e descobriu que na Inglaterra e nos Estados Unidos já havia uma tecnologia de preparo mínimo de solo que aqui passou a ser chamada justamente de plantio direto. Trouxe então a experiência para a fazenda de Rolândia, quando foi muito criticado. Mas ele insistiu, importou equipamentos, até que viu que o novo sistema gastava muito menos diesel do que o convencional. Em vez de gastar, vamos dizer, 10 mil litros de diesel, nós gastamos 3.500. Então era uma fantástica redução de combustível. A iniciativa do seu Barthes logo atraiu a atenção do IAPA, Instituto Agronômico do Paraná, da Embrapa e da colônia holandesa, que colocou a força da cooperativa Batavo para implementar a experiência. Mas, naquele tempo, logo começamos a perceber que somente plantando soja nós íamos ter problema. Seu Barthes recorda que, para evitar a armadilha da monocultura, a pesquisa propôs para o plantio direto o sistema de rotação de safras. Numa vez a soja, na outra o milho. Repete a soja, depois o trigo e assim por diante. A primeira área de plantio direto feita pelo seu Barthes tinha apenas 180 hectares. Hoje, estima-se que o Brasil já tenha passado dos 35 milhões de hectares com plantio direto, o que representa 70% da área plantada no país. E foi recorde atrás de recorde. Para você visualizar melhor, vamos fazer aqui a comparação que sempre se faz do hectare com um campo de futebol. Na verdade, um campo de futebol como o Maracanã é um pouco menor, tem 8.250 metros quadrados. Mas se a gente considerar a área atrás do gol e onde ficam os reservas, teremos os 10 mil metros quadrados, que é a medida do hectare. Pois imagine esse campo ocupado por uma lavoura de milho. No começo dos anos 70, um campo desses dava, em média, 1.900 quilos. Hoje, nesse mesmo campo de milho, a produção é de 6.000 quilos em média. A soja antes dava 1.000 quilos em média por hectare. Hoje passa dos 3.300 quilos. Quer dizer, a produção por hectare mais do que triplicou. E o detalhe mais importante, antes o campo era cultivado uma única vez no ano. Agora, depois da lavoura de soja, no mesmo período é cultivado uma segunda vez com o milho, ou com trigo, ou feijão. De onde se tiravam 1.000 quilos de grãos, hoje é possível produzir mais de 10.000 quilos por ano. E além dos ganhos de produção propriamente, esse modelo de agricultura traz também ganhos para a natureza. É claro que, como em qualquer atividade, o impacto ainda existe, mas os danos ambientais hoje são muito menores do que os de 20, 30 anos atrás. Primeiro, porque a toxicidade dos produtos diminuiu. Segundo, porque com o terreno sempre coberto de palha, a absorção é maior e menor o arrasto de material para os cursos d'água. O Globo Rural foi a Piracicaba, São Paulo, ouvir uma grande autoridade no assunto, o pesquisador Carlos Serri. Ele é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, trabalhou por anos no IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, fazendo parte da equipe que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ouça o que ele diz quanto ao impacto ambiental da técnica de plantio direto na palha. O plantio direto, por não revolver o solo, faz com que haja menor emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. E, por outro lado, a palha que fica na superfície do solo, com a decomposição pelos organismos do solo, parte dessa palha é incorporada no solo, fazendo o que nós chamamos de sequestro de carbono pelo solo. O SENA já tem um inventário tanto das emissões quanto da fixação de gases nas lavouras do país. Para o território nacional, hoje nós podemos dizer que 0,5 toneladas, ou seja, 500 quilos de carbono, estão sendo fixados no solo anualmente quando se adota o sistema de plantio direto. Essa é uma quantidade significativa se nós multiplicarmos pela área toda de plantio direto no país. Considerando que o Brasil já alcançou cerca de 35 milhões de hectares com plantio direto, conclui-se que a prática sequestra 17 milhões de toneladas de carbono por ano. Para você ter uma ideia, isso compensa as emissões de gases de efeito estufa de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e da maioria das capitais mais populosas do Brasil. Então, de um lado, o plantio direto reduz as emissões e, por outro lado, introduz carbono no solo, evitando, então, mais uma vez, o que nós chamamos de aquecimento global. É uma prática mitigadora das mudanças climáticas. O plantio direto, aliado a outras práticas conservacionistas, ajudou também a evitar erosões e assoreamentos na bacia do Rio Paraná. Assim, a previsão de vida útil da represa de Itaipu aumentou de 100 para aproximadamente 200 anos.